Fala pessoal, tudo beleza? Tô trazendo aqui pra gente hoje então mais um vídeo aí pra nossa playlist Bombas dos Colégios Militares. Você consegue resolver uma questãozinha do sexto ano? Lembrando aqui que o intuito dos vídeos aqui dessa playlist, né, são para você que gosta de se desafiar aí a resolver questões difíceis, problemas aí, por mais que seja nível sexto ano, eles são sim problemas mais avançados e também, claro, para ajudar aí a molecadinha aí, né, do Brasil todo que vai prestar os concursos para ingresso no sexto ano dos Colégios Militares do Brasil. Esse vídeo aqui também vai dar uma força para vocês. Só antes da gente ver aqui propriamente a questão, galera, eu quero convidar você aluno, ou mesmo você papai, você mamãe que sonha em ver seu filho estudando aí no Colégio Militar, a conhecer o nosso curso preparatório para ingresso no sexto ano dos Colégios Militares e também os materiais do nosso curso, que você pode adquirir em PDF, nós também enviamos aí por correio para o Brasil todo. Para saber mais informações, os links estão aqui embaixo da descrição desse vídeo. E bora então, galera, dar uma olhadinha aqui nessa questão, que foi a questão aí de número 11, que caiu aí no concurso para admissão ao sexto ano do Colégio Militar de Belo Horizonte, prova realizada no ano de 2015 para ingresso em 2016. Bora lá dar uma olhadinha na questão, olha só. A porteira de um sítio com formato retangular mostrava-se com o tempo bastante flexível, comprometendo a sua utilidade, pois mudava de forma por causa das hastes que pendiam para o lado, dificultando o encaixe da porteira com o portal. Para resolver o problema, era necessário colocar uma travessa ligando as extremidades das duas hastes, superior e inferior, formando uma diagonal. Feito isso, o marceneiro contratado para o serviço visualizou a formação de dois triângulos. Intrigado, ele começou a fazer novas experiências, tentando descobrir possibilidades para gerar mais triângulos. Passando aqui, ó. Em sua experiência, ele decide em seu esboço utilizar o retângulo ABCD como base, cujos pontos médios de seus lados são E, F, G, H. O retângulo é similar à porteira. As hastes seriam os segmentos AC e BD. A ideia é gerar triângulos a partir do encontro com as retas. Com uma reta passando sempre por um vértice e outro vértice pertencente a outro lado, ou por um ponto médio e um vértice pertencente a outro lado, ou por um ponto médio e outro ponto médio do retângulo ABCD, determinamos um triângulo ou dois triângulos, conforme a gente pode ver aqui daí então, né? Nos dois esqueminhas que o problema nos deu de exemplo. Ó. Nesse primeiro exemplo aqui, ele formou um triângulo, né? Ele ligou aqui, então, um vértice com o ponto médio lá do outro lado, né? Formando aqui esse triângulo aqui, beleza? E aqui no segundo, ó, ele passou essa linha aqui, né? Ligando aqui os dois vértices de lados opostos, o A com o D aqui, certo? Nesse caso, ele formou dois triângulos, conforme a gente pode ver aqui. Esse é o exemplo que o problema nos deu. Passando aqui, ó. Continuando a experiência com as mesmas premissas, utilizando agora duas retas, podendo essas retas se cruzarem ou não, é possível determinarmos no retângulo a quantidade de triângulos especificada em exatidão, exceto, aqui daí então a gente tem 5 alternativas, né? Lembrando aqui, novamente agora para você, né? É possível determinarmos no retângulo a quantidade de triângulos especificada em exatidão, exceto. Agora eu vou voltar aqui à telinha, né? Vou deixar aqui os dois exemplos, que é a parte mais importante aqui do enunciado, e agora é com você, né, que gosta de se desafiar, ou mesmo você, meu aluno, que está se preparando aí para o seu concurso de ingresso no sexto ano do Colégio Militar, pausa o vídeo, tenta resolver essa questãozinha aqui, que na sequência o prof traz a resolução e a resposta pra gente. E aí, deu certo? Bom, imagino aí que você possa ter tido problemas para compreender, para entender o que essa questão está pedindo, né? Ela não é propriamente uma questão tão difícil, tá? Mas entender ela, ao meu ver, pelo menos, é bastante difícil aí, tá? Então vamos ver aqui qual que é o comando do problema, pessoal. Olha só. Continuando a experiência com as mesmas premissas, a gente já fez a leitura da questão, né? Utilizando agora duas retas. O problema aqui, olha só, ele nos deu aqui exemplos, né? De quais ligações poderiam ser feitas, os vértices de um lado, né? Quaisquer um dos vértices de um lado, sendo ligados aí a quaisquer um dos vértices ali do outro lado, ou mesmo pontos médios ali dos vértices, né? Mas a ideia aqui da então seria fazer ligações aqui da então, né? Dos vértices aqui com os pontos médios ali, de modo a formar triângulos, beleza? Só que aqui no caso ele só usava uma reta por vez, ó, uma reta aqui e aqui uma reta. Agora é para fazer isso com duas retas, né? Olha só, aqui utilizando agora duas retas, podendo essas se cruzarem ou não, ou seja, elas podem se cruzar ou não. É possível determinarmos no retângulo a quantidade de triângulos especificada em exatidão. Ou seja, com duas retas a gente consegue determinar aí uma certa quantidade de triângulos exatamente. Por exemplo, é possível formar um triângulo, 7 triângulos, 3 triângulos, né? Em exatidão, exceto. O que quer dizer esse exceto aqui, pessoal? Quer dizer que dentre as alternativas,
uma dessas quantidades de triângulos aqui, trabalhando-se ali com duas retas nos retângulos ali que foram dados, né? Uma dessas quantidades de triângulos aqui não pode ser formada. Por isso, exceto, ele quer saber aquela quantidade que não pode ser formada, tá bom? E somente uma delas não pode ser formada, e para isso o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que trabalhar aqui em cima desses esquemas, né? Ou redesenhar esses esquemas aqui e trabalhar em cima deles. Só que vai ficar mais claro para vocês agora, ó, pessoal, eu já deixei aqui pronto um esqueminha aqui na minha área de transferência, ó. O que eu fiz aqui, ó? É o mesmo esquema dos retângulos ali, só que eu redesenhei eles, ó. Se vocês olharem aqui é a mesma coisa, só que sem as retas. É bacana a gente desenhar para não fazer confusão com as retas que já estão aqui, né? Esse aqui era o exemplo que o problema tinha dado, mas com uma reta só. A gente aqui agora vai poder trabalhar com uma reta, tá bom? E qual que vai ser a ideia aqui, então, para a gente conseguir resolver esse problema? A gente vai buscar aqui, pessoal, como que a gente pode formar, por exemplo, um triângulo, 7 triângulos, 3 triângulos, né? Aqueles triângulos que a gente conseguir formar, né? Aquele esquema que a gente conseguir formar, por exemplo, um triângulo, opa, eu consigo formar um triângulo. Ele não entra no exceto, então um triângulo, se eu conseguir formar, ele está fora. Se eu conseguir formar 7 triângulos em alguma configuração, o 7 está fora e por aí vai. Aí você pode estar falando, mas professor, eu ainda não entendi. Calma, relaxa aí que a gente vai agora ver como é que vai ficar isso aqui, tá? Bom, vamos pensar aqui, ó, galera. Se eu começar do menor para o maior, né, imagino eu que seja mais simples aqui nesse problema, para mim pelo menos foi, tá bom? Olha só, vou tentar formar um triângulo aqui, passando-se duas retas aqui, seguindo aí as regras que eles deram, né? Que é ligar um dos vértices de cima com os lados de baixo ou com os pontos médios que a gente tem ali. Vamos ver como é que fica isso aqui, pessoal? Como é que eu poderia formar, por exemplo, um triângulo aqui, né? Bom, um triângulo aqui, galera, eu consigo ver aqui que eu poderia formar dessa forma aqui, ó. Se eu traçar essa linha aqui, ó. Se eu traçar essa linha aqui, EF, ó. EF, né? Tô ligando ali, então, um vértice de cima com um ponto médio ali do ladinho, tá bom? E traçar uma outra reta aqui, ó. Eu posso ligar também vértice e vértice, né? De acordo com o que foi dado no problema, ó. Tracei duas retas. E vejam que traçando-se aqui essas duas retas, eu só consigo a formação de um triângulo, né? Que no caso aqui é o triângulo AEF, ó. Então vou colocar aqui, ó. Aqui um triângulo é possível de ser formado, é o triângulo AEF. Vejam que eu estou representando aqui, né? Para ficar bem organizado. Você também, caso esteja resolvendo a questão aí, né? Tá estudando, tá se preparando, anota aí, né? Com essas configurações de retas aqui, né? As retas EF e BD, eu consigo aqui formar um único triângulo que é o AEF. Ou seja, é sim possível formar um triângulo, ele não entra no exceto, né? Então, um triângulo aqui está fora. E agora eu vou testando, né? Vamos tentar formar dois triângulos aqui agora, pessoal, ó. Já deixei pronto aqui os esqueminhas aqui das demais retas aqui para a gente poder fazer as nossas tentativas aqui, né? Como que eu poderia, de repente, formar dois triângulos aqui? Ó, já estou vendo uma configuração, ó. Se eu traçar uma reta aqui e traçar outra reta aqui, ó. Opa, aqui não ficou bem reta, né? Aqui, ó. Com essas duas retas aqui, eu consigo visualizar a formação de exatamente dois triângulos. Não tem mais do que isso, né? Ó, como é que eu formaria aqui dois triângulos, pessoal? Dois triângulos aqui, ó, com essas duas retas, quais seriam aqui eles? Eu tenho aqui o triângulo AEF, que é o mesmo que eu tinha anteriormente, né? Então aqui eu tenho o triângulo AEF, e tenho aqui também o meu triângulo BEH, que é esse triângulo aqui, né? BEH aqui seria, então, o meu segundo triângulo. E vejam que eu não tenho mais nenhum, né? Antes que alguém fale, ah, professor, eu tenho essa figura aqui. Tá, mas isso aqui não é um triângulo. Então aqui eu só consegui formar dois triângulos, beleza? Agora vamos ver aqui qual que é o próximo, pessoal. O que eu teria aqui no próximo, ó, vamos ver. Aqui daí, opa, 2 está fora, vamos eliminar ele aqui, né? O 2 está fora, vou tentar formar agora 3 triângulos. Como é que eu poderia tentar formar 3 triângulos aqui? Pessoal, vamos ver aqui se eu consigo formar 3 triângulos, né? Olha só como é que ficaria essa bagaça aqui, ó. 3 triângulos, galera, acredito que eu consigo formar aqui, ó. Olha só, vou traçar aqui essa imagem, aqui essa linha, ó. Essa linha, que detalhe, galera, as retas que eu estou traçando aqui não são as únicas formas, tá? Por exemplo, aqui eu mostrei uma das formas possíveis para se formar dois triângulos, né? Mas poderiam haver outras, tá bom? O importante é que eu consigo formar dois. Somente um dos que está nas alternativas não pode ser formado, tá bom? Legal, então aqui daí tracei essa primeira reta, né? E agora eu vou tentar traçar aqui uma outra linha, pessoal. Olha só, ligando aqui os vértices opostos, ó. Com essas duas linhas aqui, galera, eu consigo também formar três únicos triângulos, desculpem. Quais seriam aqui os 3 únicos triângulos, ó? Novamente aqui eu tenho o triângulo AEF, né? Então vou anotar aqui, ó, 3 triângulos eu consigo. Vou ter o triângulo AEF. Agora eu vou ter esse triângulo grandão aqui, ó, galera, que é o triângulo ABC, tá bom? Que seria esse triângulo aqui, ó. Vou dar um destaque com ele em laranja, ó. Seria aqui o triângulo ABC, ó, em laranja, estão vendo? Tem um triângulo ABC aqui em laranja. Então vou colocar aqui o ABC. Certo? E teria aqui ainda, ó, um triângulo aqui embaixo que seria o triângulo BDC. E esses 3 aqui são os únicos triângulos que eu conseguiria formar aqui nessa configuração, tá bom, galera?
tem aqui daí então a formação de 3 triângulos, né? O triângulo AEF, o triângulo ABC e o triângulo BDC. Então aqui consegui formar 3 triângulos, logo 3 triângulos é uma possibilidade, né? Ó, aqui, ó, é possível determinarmos no retângulo a quantidade de triângulos especificada em exatidão, exceto o 3 eu ainda consigo, então o 3 não é exceto, ele não tá fora, tá bom? Vamos eliminar aqui daí o 3. Agora, galera, o que sobrou aqui, né? Sobraram aqui 2 possibilidades, ou eu formo 7, ou eu formo 8. Logicamente, para o problema estar correto, e de fato ele está, somente uma dessas quantidades aqui podem ser formadas, né? E agora eu vou buscar aqui, pessoal, qual seria a configuração que me daria aqui, né? Uma quantidade grande de triângulos, né? Aqui daí até sobrou um esquema, esse aqui de baixo eu não vou precisar usar, né? Vou até excluir ele aqui, ó. Apagar ele aqui, vou usar só mais um, né? Porque certamente um deles eu não vou conseguir formar. E galera, aqui se a gente pensar um pouco, a configuração que vai nos dar aqui a maior quantidade de triângulos é se eu traçar 2 linhas grandes que vão de uma diagonal até a outra, tá? No caso AD e BC. Ó, se eu traçar elas aqui, ó, vou traçar aqui para vocês virem, ó. Claro que aqui eu estou usando ferramentas, né, galera? Mas vocês na prova aí, né, ou numa folha de papel, poderiam traçar aí tranquilamente. Claro que não ia ficar perfeito, né, igual tá tão bonitinho aqui, mas vocês poderiam tranquilamente fazer isso na prova de vocês, né, fazer lá alguns esboços e resolver o problema da mesma forma, tá bom? Galera, se a gente pensar essa aqui, ó, é a configuração que nos dá a maior quantidade de triângulos, eu vou mostrar para vocês quais são eles, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos pensar primeiro nos triângulos pequenininhos que a gente tem aqui, ó, que são esse aqui, né, esse aqui e esse aqui. Ah, professor, mas aí só tem 4. Negativo, tem mais do que 4, vocês vão ver agora, tá? Olha só, galera, aqui eu vou ter... Bom, o primeiro triângulo aqui, eu vou pensar nesse aqui, ó. Aqui daí, para eu conseguir dar nome direito para eles, galera, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto M, tá bom? Que é um ponto que não tinha, ele foi obtido através do cruzamento das 2 linhas. Quais vão ser aqui daí, então, os triângulos que eu vou ter? Eu vou ter o triângulo AMC, tá bom? É o primeiro aqui, né? AMC. Depois eu vou ter aqui o triângulo CMD, tá? Aqui daí eu tenho o triângulo CMD, que é esse aqui de baixo, tá bom? Agora eu tenho esse aqui do ladinho, ó, que é BMD, tá bom? E agora eu vou ter esse triângulo aqui, ó, que é o ABM, tá? Esse aqui de cima, que é o triângulo ABM. Ah, professor, se ferrou, só tem 4. Não, tem mais, ó. Vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Em laranja aqui, quais são os demais triângulos, ó. Eu posso pensar nos triângulos retângulos que eu tenho aqui também, galera. Olha só. Eu tenho aqui, daí, então, o meu triângulo ACD, né? Vou ter aqui, daí, então, o meu triângulo ACD. Vamos escrevendo eles aqui, né? Partindo isso aqui, daí, então, eu tenho o ACD. Agora, se eu pensar aqui partindo do C, ó. Aqui eu vou ter o triângulo CDB, ó, que é esse triângulo aqui, que é o outro, né? Aqui eu vou ter o triângulo CDB. A ordem aqui dos vértices não importa, né, galera? Mas aqui daí eu tô vendo que são outros triângulos que eu tô traçando. Se eu pensar partindo aqui do meu D, ó, o que eu vou ter aqui, ó? Vou ter aqui daí, então, o meu triângulo DAB, né? DAB aqui. Vou ter aqui daí o meu DAB, tá bom? E por fim, aqui daí tem mais um ainda, galera, que é esse triângulo aqui, ó, que é o BAC, ó. BAC ou ABC, né? Ó, esse outro triângulo aqui são outros 4 triângulos diferentes, né? BAC. Tá bom, galera? E essa daqui é a maior quantidade de triângulos que a gente consegue formar aqui, tá bom? Que são esses 4 triângulos pequenininhos e os outros 4 triângulos maiores aqui. Aqui daí, então, consegui fechar aqui, né? 8 triângulos eu consigo formar aqui com essas figuras, logo o meu 8 ali também está fora, né? Se a gente voltar aqui, o meu 8 está fora. E, galera, logicamente aqui a gente não precisa ir muito longe, né? Não precisa ficar inventando moda aqui, afinal de contas a gente já achou 4 das configurações dentro das 5 alternativas que a gente tem. Se vocês tentarem de várias outras formas, aí vocês vão ver que não dá para formar 7 triângulos em nenhuma configuração, né? Eu até tentei aqui e não fecha mesmo, tá bom? Então, logicamente, né, é possível determinarmos, né, aqui então no retângulo a quantidade de triângulos especificada em exatidão, 1, 3, 2 e 8, né, exceto 7. Não dá para formar 7 triângulos ali. A alternativa correta aqui dá então pra gente de letra B, beleza, pessoal? Bom, dessa parte aqui, né, uma questão realmente difícil de entender, né, não tão difícil de resolver, mas bastante difícil de entender, que eu tinha para passar aí para vocês, então era isso. Não se esquece aí, né, galera, eu tenho certeza de que se você chegou até aqui, esse conteúdo é especialmente interessante para você, já aproveita aí, clica no gostei para dar aquela fortalecida no canal, beleza? Se inscreve aí também, né, ativa o sininho das notificações, porque assim, sempre que a gente postar novos conteúdos, você vai ser imediatamente notificado e vai poder vir assisti-lo aí logo na sequência, tá bom? E compartilha, né? Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo te interessa e também pode interessar para o seu amigo, para o seu colega do cursinho. Se você é um pai ou uma mãe que está se preparando, né, copia o link e joga naquele grupo do WhatsApp do cursinho, né? Ajuda a gente aí a crescer o canal, que nós também sempre estaremos aqui ajudando você, beleza? Por hoje, então, era isso, pessoal. Valeu, galerinha. Nos vemos nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço para todos vocês e até lá!